Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Chave na mão. Teto para financiamento de imóveis com recursos do FGTS é ampliado. O novo limite de R$1,5 milhão para financiamentos com recursos do FGTS só é permitido para imóveis novos. Governo federal começa a fazer um raio-x de todos os presídios do país. Isso nos dá ferramentas de desenvolvermos políticas e termos, como eu falei, nós termos em tempo real informações sobre o que os estados, os estabelecimentos prisionais estão mais precisando nesse momento. Centros ambulatoriais garantem apoio a quem decide passar por cirurgia de mudança de sexo. Quem opta pelo processo de mudança de sexo passa por uma série de etapas até chegar na cirurgia, como acompanhamento psicológico e terapia hormonal. O programa facilita pagamento de contribuintes com débitos na Receita Federal. Esse programa ele não prevê redução de multa e juros. Ele prevê o desconto de créditos para quem tem créditos e prevê um parcelamento estendido. E ainda hoje, folia osasquense. Blocos de rua dão o tom do carnaval na cidade. É agora no Câmara Notícias. Para reaquecer o mercado imobiliário, o governo federal decidiu aumentar o limite de financiamento de imóveis novos de R$ 950 mil para R$1,5 milhão. A medida é válida até 31 de dezembro deste ano. O novo limite de R$1,5 milhão para financiamentos com recursos do FGTS só é permitido para imóveis novos contratados entre 20 de fevereiro e 31 de dezembro deste ano. Antes dessa medida, o teto para financiamento era de R$ 800 mil na maior parte do país e R$ 950 mil para o Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aumentando o limite do FGTS, o uso do FGTS para imóveis de maior valor, estimula uma demanda de imóveis novos e, consequentemente, alguns desses clientes são de imóveis usados, que vão colocar esses imóveis à venda e gira toda a engrenagem do mercado imobiliário. Outra iniciativa que começa a impactar no mercado imobiliário é a redução da taxa referencial de juros do país, a Selic, que hoje está em 13%. Com a queda da taxa Selic, os investimentos lastreados em CDI tendem a cair, Tesouro Direto, LCI, e o investidor volta a olhar para o mercado imobiliário com bons olhos. O Departamento Penitenciário Nacional começou a mapear a situação das penitenciárias de todo o Brasil. Após a conclusão deste trabalho, será possível melhorar a gestão das unidades prisionais. Os estados têm até 20 de abril para enviar os dados ao DEPEN. Entre as vantagens desta ferramenta está um sistema de alerta que avisará se há detentos que já cumpriram pena, mas continuam detidos. O Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional já começou a receber dados sobre as penitenciárias do país. Com a ferramenta, vai ser possível mapear a situação dos presídios e aprimorar a gestão das unidades. Isso nos dá ferramentas de desenvolvermos políticas e termos, como eu falei, nós termos em tempo real informações sobre o que os estados, os estabelecimentos prisionais estão mais precisando nesse momento. O banco de dados tem 5 módulos. O primeiro já está sendo alimentado pelas secretarias de segurança dos estados e vai reunir informações de cada presídio, como quantidade de vagas, número de detentos, serviços que a penitenciária oferece e número de funcionários. Os estados têm até o dia 20 de abril para fornecer essas informações. O segundo e o terceiro módulo terão informações do detento e dos processos. O quarto módulo vai ajudar na gestão das unidades prisionais e o quinto vai reunir informações de inteligência. O SIS-DEPEN é acessado pela internet. 12 estados que não possuem computador vão receber doações de 1.028 equipamentos comprados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Os gestores estaduais já passaram por um treinamento para aprender a usar a ferramenta. Nós reunimos semana passada representantes dos 26 estados e mais o Distrito Federal para terem o primeiro contato com o sistema. Ele é extremamente fácil de operar. A equipe do Cérebro que desenvolveu fez esse sistema da forma mais simples possível, que não tenha grandes dificuldades.
O Brasil já conta com 9 centros médicos capacitados para atender as pessoas que sentem a necessidade de passar por processos de mudança de sexo. O rol de serviços não se limita à cirurgia e inclui ainda o atendimento multiprofissional, psicológico e a terapia hormonal. Em 9 anos, o Sistema Único de Saúde já realizou mais de 300 cirurgias de mudança de sexo. Maria Eduarda é transgênero. Nasceu em corpo de homem, mas sempre se identificou como mulher. Comecei a sentir uma vontade de estar naquele papel feminino, porque na minha cabeça aquilo me fazia bem, aquilo era o meu lugar. Para a advogada, não foi fácil lidar com a sensação de estar no corpo errado. Com medo de todas as pessoas têm, eu tinha também, de perder a família, de perder mãe, pai, todo mundo virar as costas para mim e eu ficar sozinha, sem ninguém. Só que a dor psicológica era tão grande que eu resolvi apostar a perder todos e assumir de vez. Foi quando Maria Eduarda resolveu buscar ajuda neste hospital, no Rio de Janeiro, para iniciar o chamado processo transexualizador. Quem opta pelo processo de mudança de sexo passa por uma série de etapas até chegar na cirurgia, como acompanhamento psicológico e terapia hormonal. Aqui no Rio, o IED é referência no atendimento ambulatorial pelo SUS. No Brasil, já são 9 os centros habilitados para atender este público. O importante é a oferta de um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, em equipe, que dê todo o suporte psicológico, social e também o preparo hormonal, né? Antes da cirurgia e que se ofereça também o acompanhamento após a cirurgia. Tem pacientes que chegam realmente muito deprimidos, alguns já tentaram suicídio, às vezes ansiosos. E a partir do momento que a gente acolhe o paciente, só isso às vezes já acalma o paciente. E como acalma? Basta ver a alegria no rosto de Maria Eduarda, feliz da vida com as novas conquistas. Um alívio na minha vida, porque antes eu me sentia uma pessoa deprimida, sem vontade de viver, sem vontade de fazer as coisas. E hoje em dia eu me sinto simplesmente uma pessoa como outra qualquer. O Programa de Regularização Tributária auxilia pessoas e empresas a regularizar seus débitos junto à Receita Federal. A negociação será possível até o dia 31 de maio. Acompanhe. O programa é um socorro para quem tem dívidas com o fisco, como Anderson Aldi. Ele tem um débito com a Receita Federal de R$30 mil e veio negociar um parcelamento. Depois da conversa, saiu sorrindo. Vai pagar a dívida em 101 parcelas escalonadas. Ficou muito bom para o meu orçamento e eu vou conseguir quitar minha dívida. Anderson parcelou a dívida por meio do Programa de Regularização Tributária, o PRT, que acaba de ser regulamentado pela Receita Federal. Pessoas físicas e jurídicas com tributos em atraso, vencidos até 30 de novembro de 2016, podem quitar os débitos. A adesão é feita pela internet e vai até 31 de maio. O PRT é uma oportunidade ímpar que o governo federal deu para as empresas de regularizarem suas dívidas tributárias por meio de 4 modalidades de negociação de pagamento à vista ou parcelamento, com a utilização de créditos ou sem a utilização de outros créditos. Para o contribuinte que tem crédito, o processo deverá ser feito de 2 maneiras: pagamento de 20% da dívida à vista e os 80% restantes por meio de créditos tributários, ou pagamento de 24% em 24 parcelas e o restante com créditos. Para quem não tem saldo com a Receita, há a possibilidade de pagamento de 20% à vista e o restante em 96 meses. Ou então, em até 120 parcelas escalonadas. Esse programa ele não prevê redução de multa e juros. Ele prevê o desconto de créditos para quem tem créditos
E prevê um parcelamento estendido. Hoje um parcelamento normal, né, se não fosse considerar que esse parcelamento especial, é em até 60 parcelas, né? Então o governo está dando a possibilidade de fazer em 96 ou em 120 parcelas. Nos 7 primeiros dias de funcionamento do PRT, 6 mil contribuintes já renegociaram suas dívidas. A estimativa é de que até o final de 2017 a arrecadação efetiva seja de 10 bilhões de reais. Pelas regras, quem deixar de pagar 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas será excluído do programa. E para poder aderir, é preciso desistir de ações na justiça ou de recursos administrativos. Não é preciso, no caso de ações administrativas, que o contribuinte venha até a unidade da Receita para apresentar isso. Não, ele vai fazer isso tudo pelo próprio site. Entretanto, quando se trata de uma ação judicial, aí sim o contribuinte ele terá que previamente, antes de 31 de maio, ir na respectiva vara, apresentar a desistência dessa ação judicial e essa documentação tem que ser entregue na respectiva unidade do contribuinte para que a gente, então, no momento oportuno, inclua esse débito no programa de regularização tributária. Veja a seguir, a exploração sexual de crianças e adolescentes está na mira do Ministério do Turismo. Nós vamos divulgar vídeos para todo o Conselho Nacional de Turismo, para os mais de 59 mil estabelecimentos de turismo no Brasil, para que todos possam combater a exploração sexual, fazendo com que a lei seja aplicada. E ainda hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica diminui burocracia para empresas que compram energia no Mercado Livre. Oi, só mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher! Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. A exploração sexual de crianças e adolescentes está na mira do Ministério do Turismo. Às vésperas do Carnaval, época em que os menores ficam mais vulneráveis aos abusos, a pasta lançou uma campanha para combater essas violações. A meta é que esta iniciativa continue mesmo após o fim da folia. Confira. Carnaval chegando e uma preocupação a mais para as autoridades: a violação de direitos de crianças e adolescentes que ficam mais expostas nesta época, como, por exemplo, a violência física, psicológica e sexual. Para combater esse tipo de crime, o Ministério do Turismo e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente lançaram uma campanha nacional. Estabelecimentos de todo o país ligados ao turismo vão ajudar na divulgação da campanha, que não vai ficar restrita ao período de carnaval. Nós vamos divulgar vídeos para todo o Conselho Nacional de Turismo, para os mais de 59 mil estabelecimentos de turismo no Brasil, para que todos possam combater a exploração sexual, fazendo com que a lei seja aplicada, não deixando que menores entrem sem documento, para que nós tenhamos as crianças com seus direitos respeitados. Os bares e restaurantes não podem também vender bebida alcoólica, nem permitir trabalho infantil, nem permitir exploração sexual nos seus estabelecimentos. O período de carnaval respondeu por mais de 17% das denúncias de violações de direitos das crianças e adolescentes recebidas pelo Disque 100 no ano passado. De 22 de janeiro a 24 de fevereiro, foram quase 13.500 denúncias. Foram quase 6.000 denúncias no período pré-carnaval.
1.300 durante o carnaval e 6.200 no pós-carnaval. Em 2016, o Disque 100 recebeu mais de 77 mil denúncias envolvendo violações dos direitos das crianças e adolescentes. Mais de 16 mil delas foram referentes à violência sexual. As meninas e as crianças negras e pardas são as maiores vítimas. Na realidade, estima-se que menos de 10% dos casos reais de exploração sexual são denunciados. Então, o que a gente busca é, sim, o aumento das denúncias para dar visibilidade a um problema tão grave e que precisa ser enfrentado e combatido, não só através de denúncias, mas através também da apuração dos casos e da mobilização de toda a rede, né, de toda a sociedade para a proteção dos direitos da criança e do adolescente. O Disque 100 funciona 24 horas por dia. É de graça e as denúncias são anônimas. Hoje nós contamos com a ouvidoria online, com o Clique 100, que são canais disponíveis na internet para pessoas que ou observam violações na internet, como pornografia infantil, vídeos que circulam com crianças sendo exploradas, ou até mesmo se o cidadão não quiser entrar em contato pelo telefone, ele preenche o formulário. E além disso, mais recente lançado o aplicativo Proteja Brasil, que também traz orientações, mas disponibiliza a possibilidade da pessoa denunciar e encaminhar a denúncia. Esse assunto é muito preocupante. Caso você veja alguma situação que afete nossas crianças e adolescentes, Disque 100 e denuncie. Todo consumidor conhece o selo do Inmetro. Mas você sabe todo o trabalho que está por trás deste símbolo? Conheça agora um pouco das áreas de atuação do Instituto e de como ele é fundamental para a qualidade e a padronização dos produtos que chegam ao consumidor. Todo mundo conhece este selo. É ele quem garante a qualidade de muitos produtos que estão no nosso dia a dia. Mas o trabalho do Inmetro vai muito além disso. Para você fazer uma boa metrologia, para você estar entre os 10 melhores do mundo, para você estar acompanhando todo o progresso que você tem, de todas as demandas que a sociedade faz, você tem que estar no topo do conhecimento. E é através da metrologia que são feitas as medições e definidos padrões precisos para saber se tudo está funcionando certinho. As necessidades da sociedade são cada vez maiores e aí o Inmetro tem que se aparelhar, tem que se equipar para atender essas demandas da sociedade. O Inmetro tem 46 laboratórios funcionando neste campus, no Rio de Janeiro. São mais de 2 milhões de metros quadrados, no maior complexo laboratorial de metrologia da América Latina. Neste espaço, por exemplo, são feitos testes de resistência em próteses de joelho e de quadril. Utilizamos de equipamentos que simulam, de modo controlado em laboratório, a caminhada de uma pessoa, uma atividade normal, e através de aplicação de cargas e movimentos desse equipamento, seguindo normas internacionais, nós conseguimos predizer ou medir o nível de desgaste esperado de uma prótese de quadril ou joelho. Na hora de comprar um produto, algumas informações têm que ficar claras. No caso da lâmpada, o consumidor precisa saber o quanto ela ilumina. E o Inmetro ajuda nessas horas. Aqui é o lugar onde o Inmetro testa lâmpadas e luminárias. Este aparelho, por exemplo, mede a intensidade da luz e para onde ela vai. É para cá que a Indústria Nacional de Iluminação manda o material para saber se o produto está dentro dos padrões. E o resultado a gente vê também na iluminação pública. Todas as 250 luminárias deste túnel carioca, substituídas pela de LED, foram fabricadas de acordo com as especificações do Inmetro, gerando uma redução de 60% no consumo de energia. Você substituir a iluminação pública pelas lâmpadas atuais, você trocar pela de LED, vai dar para o país uma economia de geração de energia de uma Itaipu. A ANEEL diminuiu a burocracia para que empresas que consumam mais de 500 kW possam comprar no chamado Mercado Livre, ou seja, diretamente do produtor. Essas mudanças irão aumentar a concorrência e ajudarão a diminuir os custos para o consumidor final. O ano começou com energia nova para os condôminos desse shopping no Cruzeiro, a 8 quilômetros do centro de Brasília.
O grupo parou de comprar energia da concessionária local e passou para o Mercado Livre. A expectativa é que a conta de luz, que girava em torno de R$100 mil por mês, diminua em pelo menos R$20 mil. A economia é justamente isso, você compra direto de quem produz. E você pode escolher de quem consumir. No condomínio, a energia ela faz parte, né, indiretamente pelo condomínio que ele paga, e é da conta que ele paga diretamente para a SEB. Então, essa parcela relativa ao condomínio ela fica menor e ele consegue repassar isso para o cliente final. A energia comprada no chamado Mercado Livre é mais barata porque o consumidor compra direto do produtor, eliminando intermediários. A vantagem vai além da economia e pode ajudar a gerar empregos. Para o consumidor que usa a energia elétrica como um insumo, isso é fundamental, a redução do preço da energia, porque isso dá competitividade para a empresa dele e com mais competitividade ele assegura o emprego e assegura a renda do cidadão. O consumidor comum só pode comprar energia da concessionária local. Já as empresas que tenham demanda mensal acima de 500 kW podem escolher de quem querem comprar energia. O Mercado Livre movimenta em torno de R$40 bilhões por ano. Há 1.250 produtores independentes de energia elétrica registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e cerca de 4.300 consumidores que escolhem de onde querem comprar energia. Agora esse processo ficou mais fácil e barato. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica diminuiu as exigências. Entre as medidas de simplificação anunciadas pela ANEEL está a dispensa de instalação de um medidor especial. As empresas gastavam entre R$30 e R$40 mil só para adequar o sistema de medição. Quando você tem um custo desnecessário e você tira esse custo do consumidor, é uma medida muito positiva. Porque o consumidor antes, para ir para o Mercado Livre, teria que arcar com o custo da medição. Brasileiro adapta novamente seu modo de viajar. E a arte ao passo de um clique. É depois do comercial. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. E em tempos de crise, o brasileiro adapta novamente seu modo de viajar. Como as passagens aéreas estão com um custo elevado, está crescendo as vendas de passagens de ônibus. Malas feitas, passagens compradas. Agora é esperar para encarar as estradas. Mesmo em tempos de crise, deixar de viajar não está nos planos dos brasileiros. Nessas horas, aumentam as buscas pelos ônibus, que costumam ser mais baratos. A viagem pode ser cansativa, mas isso não desanima o brasileiro. Vim de Brasília. Nós saímos às 4 da tarde e chegamos agora, que horas são? 11h30. Para Marcela, a grana também está curta. A solução foi escolher uma cidade mais próxima para aproveitar o restinho das férias com a família. O custo é mais baixo, né? As coisas hoje estão muito caras e a facilidade também. Eu não tenho carro, com certeza eu optei pelo ônibus. Para os próximos meses, a intenção de viajar por este tipo de transporte cresceu quase 7 pontos percentuais.
Entre fevereiro e julho, quase 5 milhões de viagens devem movimentar 9 bilhões e 700 milhões de reais no país. A preferência é pelos destinos nacionais. A intenção em ficar em casa de parentes e amigos durante a viagem também aumentou, passando de 36% em 2016 para 40,5% este ano. Dá para fazer uma viagem mais econômica e poder curtir um pouquinho com a família. A arte ao passo de um clique. O Instituto Brasileiro de Museus se uniu ao Google em um projeto de digitalização de acervos culturais. A princípio, internautas de todo o mundo poderão ter acesso a obras de 5 museus, entre eles o Museu Lazar Segal, em São Paulo, e o Museu Histórico Nacional, no Rio. O Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura, está desenvolvendo um projeto em parceria com a Google. Por meio do projeto Google Art Project, nós teremos cerca de 100 obras do acervo de 5 museus vinculados ao IBRAM, divulgados na internet. Esses museus são o Museu Lazar Segal em São Paulo, os Museus Castro Maia, o Museu Histórico Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e o Museu Imperial em Petrópolis. Essas obras, cerca de, como eu disse, 100 obras de cada acervo, foram captadas em altíssima resolução e serão divulgadas juntamente com imagens, com os percursos das visitações de cada um desses museus, os dados históricos dessas instituições, de cada uma dessas obras, oferecendo assim aos internautas de todo o mundo um acesso a essa importantíssima parcela do patrimônio cultural brasileiro. Esse projeto do IBRAM se enquadra num projeto ainda maior de divulgação do acervo de museus brasileiros. A Google já mantém parceria com cerca de 25 outras instituições museológicas brasileiras, contribuindo assim de maneira muito decisiva para a divulgação do nosso patrimônio e, é claro, numa perspectiva que nós todos esperamos, que isso sirva de estímulo para que as pessoas visitem presencialmente os museus em busca de uma experiência ainda mais. O Carnaval de Osasco esse ano aderiu aos blocos de rua. No sábado, foi a vez do Bloco da Zizi desfilar na região da Praça do Samba, no quilômetro 18. Já no domingo, a festa ficou por conta do MAU, Movimento dos Artistas de Osasco, que se concentrou no Jardim Cipava. Em Quitaúna, foliões se esbaldaram com o Bloco dos Piratas. E na Vila Osasco, a alegria ficou por conta do Bloco Balaio Mole. E a folia continua. Na sexta, é a vez do Bloco São Jorge, que desfilará pelas ruas da Vila Airosa a partir das 4 da tarde. A concentração será na rua Antônio Ricardo Ventura, número 28. Na terça de Carnaval, tem o Bloco Bela Época. Os foliões devem começar a concentração a partir das 3 da tarde, na rua Manuel da Nóbrega, 815, no Jardim Adalgisa. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Até a próxima edição.